Olá pessoal, eu sou o Arthur Camargo Fredo, eu sou estudante do curso de Licenciatura em História na Universidade Federal de Uberlândia. Eu desenvolvo, por meio do PIVIC, que é o Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica, a pesquisa que eu vou apresentar agora para vocês. Eu também faço parte do subprojeto de Geografia e História do PIBIG, também aqui na UFO. A pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente, que começou em fevereiro desse ano e conta com a orientação da professora Daniela Magalhães da Silveira, se chama Do que se queixa o povo? A experiência dos moradores dos subúrbios cariocas nas páginas do Jornal do Brasil e nas crônicas do Lima Barreto. E o recorte temporal se situa entre os anos de 1915 e 1922. Por meio da pesquisa, eu busco entender quais sujeitos que ocupavam os subúrbios cariocas no início do século passado. E também questionar se é possível de falar em subúrbios, em moradores suburbanos de forma homogênea, ou seja, é possível falar disso no singular, e também como que esses moradores dos subúrbios vivenciaram, experimentaram o contexto histórico, do Rio de Janeiro no início do século passado, mais precisamente como que esses sujeitos vivenciaram e se posicionaram em relação às reformas urbanas ocorridas na cidade do Rio no início do século passado. E eu também busco entender como que a imprensa e a literatura, que são as fontes que eu utilizo na minha pesquisa, elas são importantes para que a gente consiga compreender como que a imprensa, sobretudo, construiu um ideal de reforma urbana que tinha como ponto de partida justamente a ideia de que modernidade, progresso e higiene se pautava na exclusão de certos sujeitos, principalmente dessa classe chamada de classe perigosa, desse centro urbano que precisava ser revitalizado, revigorado. E a minha principal motivação é buscar compreender esse outro lado das reformas urbanas, ou seja, essas reformas elas foram benéficas no fundo para a cidade do Rio de Janeiro, ou melhor, para quais sujeitos essa reforma foi benéfica? Ela privilegiou o interesse de qual classe, de qual grupo? E é importante entender que esses grupos excluídos da reforma urbana, ou melhor, das reformas no plural, como que eles pensavam? O que eles pensavam, como que eles agiam, se eles concordavam ou discordavam desse projeto de remodelação da cidade. Então, em síntese, é isso que eu busco entender na pesquisa. E quanto às fontes, eu busco analisar, como eu disse, a literatura e a imprensa produzidas nesse contexto, e para isso foram selecionados, com base na organização feita pela Magali Gouveia Engel, 25 crônicas do Lima Barreto, que foram escritas por ele e publicadas na revista Careta, que foi um periódico que circulou na cidade do Rio entre os anos de 1909 e 1964. E é importante comentar que, para a metodologia, eu escolhi não analisar essas crônicas em uma coletânea ou em algum livro que reunisse esse material, mas sim analisar eles no suporte original de publicação, ou seja, nas revistas, nas edições da revista Careta em que as crônicas foram publicadas, justamente para entender como que o conteúdo dessas crônicas escritas pelo Lima Barreto dialogam, buscando aí semelhanças e divergências com os outros conteúdos da revista, com os outros autores e autoras que publicam crônicas, com o conteúdo publicitário e imagético selecionados pela Careta. E nos próximos meses eu vou analisar edições do Jornal do Brasil, que é um periódico que ainda está em circulação, mas que iniciou a sua publicação no ano de 1890, também na cidade do Rio. E a diferença é que eu vou ler as edições do Jornal do Brasil privilegiando duas colunas, que é a coluna Queixas do Povo e a Notas Sociais, e principalmente analisar essas edições do jornal de forma completa a partir das problemáticas que foram levantadas na leitura da revista Careta. Então eu vou nos próximos meses olhar esses jornais com base nas questões que eu percebi durante a leitura da revista. Quanto à bibliografia, eu busco dialogar com as produções situadas dentro da história social. E dentre os conceitos-chave com os quais eu tenho contato, eu tenho usado bastante o conceito de classe perigosa, que é bastante usado pelo Sidney Chalhoub. Quanto à leitura da pluralidade dos subúrbios, eu tenho usado a bibliografia do Leandro Mendonça, e para entender a questão estrutural da moradia, eu uso as obras de Karl Marx e Friedrich Engels.
Já a Lília Schwartz e o Pedro Belchior têm me auxiliado a entender a vida e a obra do Lima Barreto, e a Clara Nogueira e a Tânia Regina de Luca me ajudam bastante a entender as minhas fontes, principalmente aí a imprensa. Como a pesquisa ainda está em desenvolvimento, eu não consigo apontar ainda algum resultado final, mas é importante comentar que eu tenho aprendido bastante a ler esses materiais, né? E no caso as fontes, a ler a revista Careta e futuramente o Jornal do Brasil, de tal forma que é importante ressaltar que essas fontes elas têm uma materialidade, uma historicidade próprias, ou seja, olhar para esses materiais que foram produzidos há mais de um século com as questões do presente nos ajuda a entender muito como essa imprensa selecionava, né, o que estava sendo noticiado, quais sujeitos eram escolhidos para protagonizar essas histórias, essas imagens, essas crônicas sobre as reformas urbanas, e também mostra que já naquele momento em que a imprensa se colocava como um órgão imparcial e distante dos debates políticos, ela em grande verdade era muito informada pela política, sobretudo pela política institucional do país e da cidade do Rio de Janeiro. Então, olhar para a revista Careta é entender que os conteúdos da revista eram muito influenciados pelos debates políticos ocorridos aí na semana anterior da publicação das edições. E o próximo passo da revista, como eu havia comentado, é analisar, né, as edições do Jornal do Brasil e entender um pouco melhor, por meio da bibliografia, a administração pública municipal dos anos que eu estudo, entre 1915 e 1922, também a política federal daquele contexto, e também buscar certos trabalhos, teses, dissertações, artigos que eventualmente usem as crônicas do Lima Barreto e, sobretudo, a revista Careta e o Jornal do Brasil como fontes para entender a minha temática, né? Entender as reformas urbanas da perspectiva desses sujeitos que moravam nos subúrbios, né, excluídos da reforma. E para concluir, em vez de reforçar os meus resultados e os meus argumentos, eu gostaria de reforçar as minhas dúvidas, que dialogam inclusive muito com o contexto que a gente vive hoje. O que se chama de reforma urbana, o que se chamou de reforma urbana, e também as reformas que acontecem nas instituições hoje, elas privilegiam os interesses de quem? De qual classe em específico? Como que a imprensa, em seus diversos suportes, continua a reforçar um ideal de progresso e de modernidade, muitas vezes ligados aos interesses de uma classe dominante. E por fim, do que se queixa o povo, né? Quais foram as reivindicações daqueles moradores dos subúrbios em relação às reformas urbanas? E quais são as pautas que hoje nós escolhemos travar no nosso cotidiano? E eu também gostaria de aproveitar esse espaço para comentar um pouco sobre a importância, a felicidade e as angústias de se fazer pesquisa. É interessante reforçar que a universidade pública ela não se resume à graduação. Então, nós, estudantes, temos que aproveitar esses espaços, né, da pesquisa, da extensão, justamente como uma forma de viver a universidade, mas também de descobrir os nossos interesses, né? Quais são os temas que nos cativa, qual é a nossa base teórica, qual a metodologia que mais nos interessa. E também de ser esse espaço de certa liberdade, de certa autonomia nas escolhas que a gente pode fazer dentro da graduação. E antes de me despedir, enquanto historiador e professor em formação, eu não poderia deixar de comentar sobre o contexto que a gente está vivendo. E é preciso reforçar que os pesquisadores e as pesquisadoras que estão apresentando os trabalhos aqui na UNCU poderiam estar se reunindo presencialmente no Rio de Janeiro se o atual presidente tivesse escolhido o lado da vida e não do lucro desde o início dessa pandemia. E eu acho que, para além de pensar em um encontro presencial, é importante pensar que muitos e muitas de nós não pudemos sequer dar continuidade às nossas pesquisas, por 1 milhão de motivos. E do mais, eu agradeço ao UNCU pela oportunidade de apresentar a minha pesquisa e pelo espaço concedido aos demais pesquisadoras e pesquisadoras, e também à professora Daniela, minha orientadora, que tem me acompanhado na primeira pesquisa que eu desenvolvo na graduação, e mais uma vez cumprimentar todos e todas os pesquisadores e pesquisadoras que, mesmo com o sucateamento das universidades públicas, conseguem tirar um pouco de fôlego aí no meio da rotina para conseguir dar continuidade aos projetos dentro das áreas
dentro da área das humanidades e resistir diariamente contra esse projeto de governo que quer destruir tudo que é público. E do mais é isso, eu agradeço vocês que assistiram e até mais.